Uma das pessoas que eu mais amo, uma das maiores referências do que eu acredito, que foi o Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século XX, na biografia dele, ele diz que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou para a esposa dele: mamãe, quem é esse homem? E aí ela falou: esse é seu pai. E a menina começou a chorar. A maioria das pessoas hoje bem-sucedidas, em alguma coisa que deram muito certo, que foram... Você volta, dá um replay e vai para a família dela. A família dela já provavelmente não existe mais. Porque ela trocou tudo. Ela trocou o tempo, ela trocou a saúde, ela abandonou todos e tudo, mas deu super certo, mas ela não tem mais com quem compartilhar. A prioridade é o que me faz tomar decisões em detrimento do que é secundário. Então, por exemplo, a minha prioridade é a minha esposa e meus filhos. É o Senhor, é a minha esposa e meus filhos. Então, eu já tomei decisões de cancelar reuniões importantes porque o meu filho estava quietinho demais. Ele precisava de mim. Sentei, agora eu vim no carro, liguei pro meu filho, ele estava no almoço um pouquinho diferente e ele falou um negócio pra minha esposa que deixou a gente um pouco preocupado. E eu vim no carro falando: filho, você é o melhor amigo do papai? Eu sou seu melhor amigo, papai. Então conta pro pai o que aconteceu. Não aconteceu nada. E aí a gente desenvolveu uma conversa e tal. Resumindo, isso é a minha prioridade. E se tivesse dado algum problema, provavelmente eu ligaria pra você com muito carinho e falar: irmão, eu tive um problema com a minha família aqui e eu preciso voltar. Então, esse é o negócio. Tem gente que faz o contrário. Você tá no momento com a sua família, que a sua família precisa muito de você, mas o seu trabalho te chama. Você abandona a sua família e vai cuidar do seu trabalho. Uma das pessoas que eu mais amo, uma das maiores referências do que eu acredito, que foi o Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século XX, na biografia dele, ele diz que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou para a esposa dele: mamãe, quem é esse homem? E aí ela falou: esse é seu pai. E a menina começou a chorar. Ou seja, ele foi um homem incrível e eu tenho o maior respeito pelo legado dele, mas em algum momento ele priorizou o trabalho, porque tem aqui, ó, ele trabalhava para o Senhor, certo? Mas Deus é uma coisa diferente do seu trabalho que você faz, seja lá o que for. Então ele priorizou mais o trabalho, a ponto de chegar em casa e a própria filha não o reconhecer. A pergunta é: a vida da gente passa, certo? As pessoas que nos acompanham hoje nos acompanham porque a gente dá resultado. Mas um dia a gente não vai dar mais tanto resultado. A gente não vai ser os melhores, a nossa obra vai ser obsoleta, alguém já vai ter feito algo muito melhor, mas vai ter alguém que vai restar no nosso lado e que não tá nem aí pra nossa obra, os nossos filhos e a nossa esposa. Então esse é o negócio, a gente tem que colocar, a gente coloca esforço, trabalha, a gente quer acontecer, mas a gente tem que saber que o nosso foco tá dentro da nossa casa. Se lá tiver com problema, não adianta que dá tudo certo. Não adianta, é extremamente perigoso. A maior graça da vida da gente, cara, é ter com quem compartilhar. A minha maior alegria é eu falar com a minha esposa. E eu falo isso direto com ela: amor, Deus mudou a nossa vida. Olha o tanto de coisa maravilhosa que a gente vive hoje. Sabe, olha quanta coisa boa. E essa é a graça. Sozinho não tem graça nenhuma. Eu queria de verdade que todo mundo entendesse algo como isso. Porque no fim a gente vai trabalhar pra caramba, vai ser maneiro. A nossa família, pra ver os filhos, são pra vida inteira. Então imagina, cara, que frustração gigante a minha. Eu falo, saber que eu fui bênção pra vida de milhares de pessoas e um dia o meu filho falar que odeia o que eu faço. Já parou pra perceber que a maioria das empresas, os herdeiros, não são como aqueles que começaram o negócio? Não tô falando de maneira científica, não é um dado. Mas você já viu que parece que quem vem depois não tem o mesmo brilho, muda tudo? Por quê? Porque viu a família às vezes sendo despedaçada por conta daquilo que gerou aquele império. Eu conheço gente que, pelo contrário, odeia aquilo, muda de vida, tem um estilo de vida totalmente diferente para não ser igual. Então, cara, não existe uma receita certa. Na verdade, existe um equilíbrio que a gente precisa ter, de saber qual é a prioridade. Cara, não tô bem, minha esposa não tá bem. Cara, para. Tem uma coisa que eu acho maravilhoso em Jesus, tem um episódio que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Cara, Jesus é Deus, tem poder para tudo. E a Bíblia diz que Jesus, naquele dia, tinha uma multidão esperando ele para fazer milagre. Jesus entrou dentro de um barco, quietinho, foi pro meio do mar. E o que aconteceu lá? Ninguém sabe, ninguém escreveu, ninguém estava junto. Mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele estava tão bem resolvido com aquilo, com aquelas emoções, porque Jesus era 100% homem também,
que Jesus curou todo mundo que estava doente. Ou seja, quando a gente leva a nossa vida com coisas que deveriam ter sido resolvidas, a gente vai levando a trancos e barrancos, quando a gente vê o problema se tornou tão grande que a gente já não consegue mais resolver. E aquilo que estava dando tão certo, talvez pare de dar certo porque lá atrás está com problema. Tenho certeza que você não ficaria feliz se o seu filho falasse que não gosta do que você faz. Sim. Mas a minha pergunta é, será que você, em prol de deixar o seu filho feliz, se você tivesse que escolher, você abriria a mão de pregar para milhões e milhões de pessoas no Brasil e ajudar tanta gente? Essa é a reflexão que eu faço. E eu tenho certeza que você não ficaria feliz com esse lado. Mas é uma decisão difícil, né? Quando a gente fala de prioridade, a palavra prioridade ela é muito forte. Eu acho que o ponto é esse. Total. A palavra prioridade é muito forte. Quando você diz que o seu trabalho vem acima da sua família, isso é um peso muito grande. E eu compreendo porque eu sei as decisões que são tomadas nos bastidores da vida. Mas porque as nossas palavras elas dão legitimidade para condutas dos outros, alguém pode mudar, perder-se no meio do caminho porque Total. não consegue entender o peso que isso carrega. Então eu faria igual, mesma coisa que você. Como já disse, esquece o meu filho, mas agora, se deu um problema e eu estou tudo bem dentro de casa, é óbvio que eu vou resolver. O problema é que se eu estiver aqui com problema, por isso que não tem como sair para aquilo que deveria ser resolvido, porque aqui está com problema. Então por isso que essa é a minha prioridade. Porque eu consigo sair de cá para lá, mas de lá para cá com problema aqui eu saio frustrado, eu saio sem vontade de voltar, meus sonhos não são os mesmos. A maior pregação minha não é a que eu faço no YouTube, é a minha família. Essa é a minha maior pregação, porque essa vai ficar para sempre. É o jeito que eu tratei a minha esposa, é a forma que eu eduquei os meus filhos. Isso é a minha maior pregação. Eu posso falar bonito, tem gente que fala muito bonito, mas a vida é péssima, o testemunho é horrível. E a coisa mais importante, mais forte do que a pregação nossa é o nosso testemunho.